Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que vocês estão ouvindo, meu nome é Marcelo Pablito e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Põe Rosa. E para chocar a sociedade e as hatfem, sim, nosso episódio hoje foi não somente aberto por um homem, meu Deus, como vai tratar de discutir o papel dos homens na luta contra o patriarcado. Afinal, a luta contra a opressão às mulheres é uma luta só das mulheres? Guerra entre sexos ou guerra aos senhores e senhoras? Luta contra o capitalismo patriarcal ou desconstrução individual? Os socialistas estão imunes ao machismo? Essas e outras questões a gente vai abordar nesse tão esperado e polêmico episódio do podcast Feminismo e Marxismo. E para essa empreitada necessária, a gente vai contar hoje com o Marcelo Pablito, que já escancarou tudo aqui apresentando a nossa vinheta. Dá um oi pra gente, Pablito. Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer também, muito bom. O Pablito é trabalhador da Universidade de São Paulo e ele é fundador do Quilombo Vermelho. E também a gente está aqui hoje com o Yuri Tonello, que é doutor em Ciências Sociais, vive hoje em Recife, Pernambuco, e em meio ao delírio terraplanista do Brasil de Bolsonaro, acabou de lançar o livro No Entanto, Ela Se Move. Dá um oi pra gente, Yuri. Olá, pessoal. Prazer estar aqui no programa Feminismo e Marxismo. Prazer também. Gente, antes de começar o nosso episódio, eu queria dizer que o nosso podcast, Feminismo e Marxismo, se soma à luta contra os ataques e bombardeios do assassino Estado de Israel na faixa de Gaza e por uma Palestina livre, operária e socialista. E eu também queria saudar a luta dos metroviários e metroviárias que fizeram uma greve forte nessa semana. Fica aí a saudação do Grupo de Mulheres Põe Rosas e do nosso podcast Feminismo e Marxismo para a gente seguir na luta para arrancar todos os direitos da categoria metroviária aliada com a população. Então vamos lá, Brasil. Para introduzir um pouco o nosso episódio, eu queria resgatar alguns conceitos básicos da luta contra a opressão às mulheres, a partir da ótica do marxismo revolucionário. Vale sempre voltar, aos conceitos. Bom, a primeira questão é a definição de que a gente vive sob um modo de produção que é o capitalismo, em uma sociedade dividida em classes sociais. Isso não é uma repetição da mesma coisa que a gente fala sempre nos nossos episódios, mas a raiz de onde se fundamenta os preceitos teóricos da nossa luta. Esse modo de produção capitalista e essa divisão em classes sociais só existe através da exploração. E bom, o que é a exploração? É a dominação de uma pequena classe, a classe dominante, sobre outra classe se apropriando do seu trabalho excedente através da mais-valia, simplesmente por deter os meios de produção. Ou seja, o mundo funciona hoje através da exploração ou a chamada escravidão assalariada, que significa que a grande maioria das pessoas necessita vender sua força de trabalho para subsistir, ou seja, para seguir existindo. E bom, se a gente parte dessa visão de mundo, a visão marxista, então isso aqui já nos delimita com a ideia de que a nossa luta seria uma luta entre homens e mulheres. Não é assim, porque as classes sociais são compostas por homens e mulheres, inclusive a classe dominante. Portanto, existem mulheres que exploram. Não somos adeptas da guerra dos sexos, nem da ideia absurda de que homens e mulheres formam classes sociais diferentes. E nesse sentido, outro conceito fundamental é o da opressão, que é a utilização das diferenças de gênero, sexualidade, diferenças raciais, de nacionalidade, para subordinar um grupo social. A opressão de gênero, que é o que a gente está tratando aqui prioritariamente, é anterior ao capitalismo, mas adquiriu novos contornos sob esse sistema de exploração. E é por isso que as mulheres não são uma classe social, mas sim um grupo policlassista, que atravessa todas as classes sociais. Por isso a gente diz que a gente vive no patriarcado, ou seja, em uma sociedade que subjuga as mulheres apenas por serem mulheres. E as mulheres de todas as classes podem sofrer opressão, mas o peso que isso tem na vida de cada uma é diferente de acordo com a sua classe social.
Então as mulheres da classe dominante não são exploradas, né? Por isso que a gente se sente mais próximas do nosso colega de trabalho homem explorado todos os dias ao nosso lado do que da empresária bem-sucedida que explora homens e mulheres falando de feminismo liberal, né? Por isso, não somos separatistas, como se a luta das mulheres fosse uma coisa e a dos homens da nossa classe outra. E é por isso que sim, os homens que lutam pelo fim do capitalismo e pelo socialismo estão convocados a lutar ao nosso lado contra o patriarcado e contra todas as formas de opressão, não é mesmo, Yuri? Opa, convocadíssimos, Diana. É um prazer estar participando aqui do podcast. É uma ferramenta que eu não somente ouço, mas transmito para companheiras e companheiros. E o tema de hoje é importante porque a gente vive um momento especial, né? Nos últimos anos, um enorme levante da luta das mulheres, algo realmente impressionante. E para citar alguns exemplos desse momento, eu me lembro como veio me impactando nessa luta das mulheres nos últimos anos, da grande luta que teve das argentinas pelo direito ao aborto. Eu estava vendo recentemente uns vídeos, né, as mulheres nas ruas comemorando aquela vitória, era uma coisa de arrepiar. Mas também nos 8 de março, né, a gente viu várias lutas do 8 de março, as mulheres nas ruas fazendo combates, em certo sentido, muito mais combativo que o próprio 1º de maio, né, que acaba sendo atos que as burocracias têm muito peso ainda, burocracias, inclusive, diga-se de passagem, composta por homens brancos. Então, essas mobilizações têm sido muito importantes, né? Uma verdadeira onda feminista. E justamente aí a gente coloca várias reflexões, né? Uma delas, a gente tem visto nos últimos anos uma certa tendência de cooptação desses movimentos e departamentalização, né? Tanto na luta da mulher, do negro, nas lutas LGBTs e de outros movimentos. E isso acaba conduzindo a gente perder de vista o sistema de exploração e opressão, o capitalismo, que funciona como um verdadeiro motor dessas contradições, né? Como a Diana já tinha explicado. Então as empresas, as mídias oficiais, até mesmo os governos, através da cooptação, incentivam a ideia de que a saída para a opressão é a emancipação individual. Então o homem em relação à luta da mulher, ou o branco em relação à luta do negro, não poderia fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é se desconstruir permanentemente num processo de busca de transformação individual, mas que é passiva, né? Frente a essas lutas, porque a gente está falando que está acontecendo um grande movimento de mulheres, né? Uma onda de lutas feministas, e a gente tem que mirar para isso. E eu acredito que, desse ponto de vista, tem um debate importante, porque se frente às opressões, que são uma parte da barbárie capitalista, a nossa estratégia, dos homens em particular, for só da desconstrução individual, a gente vai ter um problema, porque o que se espera é que a gente reaja, né? Ajude com as mulheres à frente a combater, a reagir esses processos, essas opressões que estão acontecendo. Então a nossa luta individual e a batalha para que a nossa posição teórica marxista se expresse no cotidiano e seja coerente é fundamental, né? É um pressuposto de todo o revolucionário. Mas transformar isso no objetivo final seria o contrário do marxismo, né? Claro, e inclusive essa ideia de desconstrução, eu sempre achei um negócio meio superficial, assim, me veio à cabeça agora o Fiuk no último Big Brother, né, chorando, isso ficou bem conhecido nas redes, né, falando, eu sou um homem, eu sou branco, eu sou hétero, eu preciso me desconstruir, etc. E eu acho que isso dá pra gente analisar de 2 ângulos, assim, o primeiro é que eu realmente considero que isso é impacto direto da luta das mulheres. Né? Ou seja, que homens pensem em se desconstruir, seja como for, né, digamos assim, e também justamente o quanto que essa ideia de que é necessário a igualdade das mulheres e negros, para mim, são elementos que fazem parte de um fenômeno de massas. Isso é extremamente progressista. Né? Ou seja, como o Yuri colocou, né? Faz parte da batalha cotidiana também. A questão é como isso não é transformado em um fim em si mesmo. Então é extremamente progressista, né? Inclusive num mundo tão machista que tem homens que pensam em se desconstruir no sentido de questionar os valores e os costumes patriarcais. Mas o outro ângulo é o quanto que essa ideia de desconstrução induz a perspectiva de uma luta individual. Né? Em última instância, que se todos os homens se desconstruíssem, isso poderia acabar com a opressão. E não é assim. A opressão se apoia em fundamentos
materiais na sociedade capitalista, né? Digo, ok, o pobre do Fiuk, desculpem o trocadilho aqui, se desconstruir, mas seguirão havendo milhões de operárias exploradas nas fábricas sofrendo opressão de gênero por ganhar salários menores que os homens, né? Então, a nossa luta não é uma luta em si mesma para desconstruir homens, como se o caminho fosse somente esse. É uma luta para a gente desconstruir o capitalismo e o patriarcado. E nesse caminho, os homens que lutam por esse objetivo se coloquem de corpo e alma na batalha contra a opressão, fazendo dessa teoria e objetivo também parte, né, da sua vida cotidiana. Exato, Di. Eu acho que é exatamente isso, porque na realidade, essa ideia de construção e desconstrução, isso que você pegou, né, de ser extremamente progressista, que muitos homens estejam pensando sobre isso, é produto do grande movimento das mulheres internacional, né? Isso é uma coisa muito importante. A questão é quando a construção e desconstrução subjetiva, individual, ela vira quase uma estratégia, né? E essa visão é bastante baseada na filosofia pós-moderna, que tem muito peso nos dias de hoje, que trata um pouco todas as coisas como se fossem perspectivas, né? Então o mundo é feito de perspectivas. E lutar contra a opressão é uma questão de uma perspectiva. O mundo gira em torno de narrativas, de discursos, mas aí acho que a gente tem que voltar ao velho Marx, né? O Marx dizia, não é a consciência que determina o ser, é o ser social que determina a consciência. Por isso, a batalha ideológica e cultural, individual e coletiva, deve estar ligada estrategicamente a atacar os fundamentos da opressão, né? Que estão no sistema e são reproduzidos pelos indivíduos. Então se trata de revolucionar diariamente, cotidianamente, particularmente para os homens se tornarem socialistas melhores, mais convictos, né? Mais convictos, inclusive, no combate ao machismo cotidianamente. Mas tudo isso para desconstruir o capitalismo e o patriarcado de conjunto e buscar construir um mundo novo, né? Nesse caminho, a batalha contra a opressão deve ser uma batalha permanente. E obviamente, os homens socialistas, nesse sentido, como eu estava colocando, eles têm muito a aprender, né? Para extirpar essa carga machista que a sociedade capitalista metralha todo dia nas mídias, redes sociais, que é parte dessa formação machista dos homens. Eu tive a sorte, inclusive, de como militante, ter camaradas como a Diana, que está aqui no programa, a Maíra também do programa, a Simone, e tantas outras camaradas que me influenciaram com debates, com discussões. E esse processo de buscar se influenciar deve ser um pressuposto, justamente, de todos os revolucionários, todos os socialistas. Mas o sentido que a gente está colocando é isso, né? Não pode ser uma desconstrução passiva, porque, afinal, os machistas, eles têm as forças conservadoras da sociedade, tem o Estado, tem o parlamento, tem grandes igrejas, tem muita coisa ao seu lado, né? Os conservadores estão com muito, ainda mais no país do Bolsonaro. Então os homens socialistas têm o dever de, com as mulheres à frente, né, na vanguarda da luta, apoiar, como disse a Di, de corpo e alma. Essa luta das mulheres não pode ser uma coisa passiva, né? Claro, e eles têm o Estado, o parlamento, as igrejas, etc., mas a gente tem a nossa organização, né, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, e acho que, principalmente, é o que diz respeito bastante ao nosso podcast, as armas da crítica, né, que é o marxismo. Exatamente. E eu queria pegar mais isso, porque quando o marxismo foi fundado, mesmo estando no conservador século XIX, particularmente nesse tema, inclusive do patriarcado, da questão da mulher, para o marxismo tomar a luta da mulher como central era um passo decisivo, desde o início, desde seus fundadores, né? Por isso, enquanto filósofos conhecidos como Nietzsche, no seu livro Zaratustra, assim falava Zaratustra, né? Tinha uma passagem que fala assim: frequentas as mulheres, não te esqueças do açoite. Isso no século XIX. Enquanto alguns estavam falando isso, o Marx e o Engels estavam fazendo de sua máxima a elaborada pelo Charles Fourier, que era um outro socialista, que dizia que o grau de emancipação feminina constitui a pauta natural da emancipação geral, né? Ou seja, você mede um pouco o desenvolvimento, a emancipação da sociedade, pelo grau de emancipação das próprias mulheres. E o Marx e o Engels foram além, né? Estudaram o caso de opressão. O Marx, por exemplo, no seu livro sobre o suicídio, analisou o caso de mulheres, inclusive de uma mulher humilhada pela família, né? Cometeu suicídio depois de ter passado uma noite com um noivo. Então, o ângulo estava sendo olhar aí do Marx e do Engels, né? Já no século XIX. Analisaram as origens do patriarcado, desde a ideologia alemã, né? A divisão sexual do trabalho, que colocou o homem na esfera pública e foi empurrando, né, pelo sistema, a mulher à esfera privada. O Engels, no seu famoso livro, né, A Origem da Família,
da propriedade privada do Estado fez várias considerações sobre a origem do patriarcado, a opressão da mulher, a família monogâmica e o casamento, enfim. Foram alguns exercícios desde os fundadores em pensar esse problema e continuou no marxismo, né? Por exemplo, na social-democracia alemã, um dos principais referências dirigentes, né, que era o August Bebel, ele chegou a escrever uma primeira obra que tratava especificamente desse tema, que era a Mulher e o Socialismo, né, em 1879. Então você vê que desde o século XIX o marxismo e a questão da mulher sempre foi uma questão central. E essa batalha, que foi dada as bases aí no século XIX, ela continuou com tudo no século XX, né? Particularmente na tradição bolchevique, eles se apoiaram bastante, né, a partir da Revolução Russa, a construção do Partido Bolchevique, nessas conquistas que estavam colocadas desde 17 para buscar e avançar, inclusive na prática, essas transformações, né? Então, nos muitos exemplos de bravura das lutas das mulheres, como na Grande Revolução de 17, que teve mulheres à frente desde, né, do começo da Revolução, do estopim da Revolução, naquele 8 de março, onde as mulheres, as operárias chacoalham a sociedade e dão início à Revolução Russa, os bolcheviques tiveram que estar com tudo, apoiando a luta das mulheres. E, assim, de certa forma, você imagina que para os bolcheviques era absolutamente concreta a seguinte questão: ser um homem socialista e não lutar pela emancipação da mulher é uma contradição em si mesma, né? O próprio movimento colocava essas questões. Daí que, a partir da Revolução Russa, o Lenin e o Trotsky tiveram à frente de um conjunto de mudanças políticas que garantiram direito ao sufrágio da mulher, ao divórcio, legalização do aborto, conquistas imediatas da Revolução de 17. Agora, olha que interessante, diante de tudo isso, o Lenin, em 1920, diz: não basta, né? Não basta. Ele fala isso num célebre discurso dele, às operárias. Ele fala: a igualdade diante da lei não é igualdade diante da vida, era preciso ir por mais. E talvez um dos exemplos mais profundos, assim, até desses homens socialistas batalhando pela emancipação da mulher, junto com todas as mulheres, todas as bolcheviques, é o que propôs Lenin como uma das grandes tarefas da Revolução, né? Que era que as mulheres assumissem a direção dos soviets, os conselhos de trabalhadoras e trabalhadores, a gestão das atividades do funcionalismo público, inclusive o conjunto da administração estatal. Então, ter mulheres, para Lenin e para o Trotsky, não se tratava de uma mulher num cargo de poder, né? O que se tratava para eles era ampliar em massa o número de mulheres no comando da Revolução. Esse era o maior ataque que se podia fazer contra as velhas heranças patriarcais da sociedade czarista. Então isso é muito importante, acho que é um exemplo para a gente pensar esses homens, inclusive, totalmente jogados nessa batalha das mulheres, e trazendo isso para o Brasil. Então era o que a gente falava, né? Se eles têm o parlamento, a mídia, as igrejas, para essa visão conservadora, a gente precisa se organizar, né? A gente precisa criar uma grande força material também, senão a gente fica numa visão muito atrasada de apenas soluções individuais, como se fosse a solução, né? Eu acho que a experiência da Revolução Russa, essas mulheres, os homens bolcheviques, dão um grande exemplo de como os homens podem estar com tudo junto à luta das mulheres para lutar contra as opressões e o machismo na sociedade. Sim, Yuri, as soluções individuais, elas na verdade perpetuam o status quo de uma sociedade patriarcal como a que a gente vive. Estaria por trás da grande força das mulheres que demonstraram em vários países que querem arrasar com toda forma de opressão. E para isso nós homens queremos batalhar lado a lado, mas com uma estratégia que justamente unifique a luta contra o patriarcado com a luta contra o sistema capitalista. A Diana já explicou muito bem o funcionamento da sociedade capitalista que a gente vive, né? Expressando como é sobre a base da exploração que a classe dominante se apoia para reproduzir e perpetuar a opressão sobre as mulheres, sobre os negros e os LGBTs. Essas formas de opressão são tão necessárias para os capitalistas porque permitem que a exploração se coloque em patamares ainda mais profundos. Então, rebaixando as condições de vida, os salários e os direitos da maior parte da nossa classe, que são as mulheres e os negros, né? A partir daí, os patrões conseguem rebaixar as condições de vida do conjunto da nossa classe. Ou seja, eles lucram e se beneficiam com a nossa divisão. Os marxistas evolucionários, a gente vê a classe trabalhadora como esse enorme contingente que produz tudo o que existe na sociedade e que pode, através da sua união e da sua ação consciente, paralisar e controlar os meios de produção, atacando os centros nervosos de funcionamento do capitalismo, como uma forma de combater
toda forma de exploração e de opressão. Ao mesmo tempo, isso não significa tratar como se a nossa classe fosse homogênea e menos ainda como se os trabalhadores não tivessem embebidos e submersos numa ideologia burguesa, né, que educou os trabalhadores durante séculos a absorver e reproduzir a ideologia burguesa do machismo, do racismo, da LGBTfobia, né? E é nesse sentido que o Marx dizia que na ideologia alemã, que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Sim, eu sempre comento isso, ao que o Pablito se referiu nos cursos que eu já dei aí sobre feminismo e marxismo, de que a nossa posição teórica sobre a classe operária não é porque a gente considere que a classe operária seja em si mesmo um poço de bondade, sem contradições, sem opressões, etc. Mas justamente por isso, porque a gente está tratando da classe revolucionária da nossa época, né, que teria as condições, pela sua localização na produção, de tomar os meios de produção da classe dominante e levar adiante uma luta revolucionária, que coloque em xeque a exploração capitalista e que possa abrir espaço para uma revolução operária e socialista, para que não existam mais classes sociais e também colocar fim a todo tipo de opressão, né? Exatamente, Diana. Ou seja, a luta pela emancipação das mulheres e de todos os setores oprimidos, nessa luta a gente enfrenta não só o Estado capitalista e todas as instituições, né, que reproduzem e legitimam, inclusive, o patriarcado, mas também os preconceitos e a ideologia patriarcal entre os próprios explorados, dentro da própria classe trabalhadora. Isso ajuda a gente ver que não basta a gente ser lutador, porque a gente pode ter vários companheiros que são muito combativos, que participam das greves, dos piquetes, das ações da nossa classe contra os patrões, e ao mesmo tempo são machistas com as suas próprias esposas, namoradas, companheiras de trabalho, né? Pouco se importando com as demandas e a luta das mulheres. Isso é um problema porque, além de perpetuar a divisão da nossa classe, né, o que só enfraquece a gente, fortalece os patrões, é um atraso ideológico, é um obstáculo para a libertação do conjunto da nossa classe e, em primeiro lugar, dos setores que são mais oprimidos e explorados. Então, como apontava Flora Tristan, né, que foi a primeira feminista socialista da história, ela tinha uma frase que ela dizia assim: tentem entender isso bem, a lei que escraviza as mulheres e as priva da educação também oprime vocês, homens proletários. Ou seja, a libertação dos homens proletários era impossível se não fosse acompanhado pela libertação das mulheres, e aqui ela estava falando não apenas das condições de vida miseráveis, né, das mulheres, mas do lugar subordinado que a sociedade impõe para todas as mulheres, né? E às vezes a gente ouve até dentro do movimento sindical que, ao defender as demandas dos setores oprimidos, a gente quer dividir a nossa classe, quando na verdade é exatamente o contrário, já que é impossível unificar as fileiras da nossa classe, que foi dividida sim pelos patrões, e principalmente dos seus setores mais oprimidos, sem que os trabalhadores homens tomem para si a luta por todas as demandas das mulheres. Sim, por isso que também a gente luta muito fortemente contra a violência de gênero, né, por nenhuma menos, e para que nenhuma mulher sofra nenhum tipo de agressão. Mas quando a gente fala da nossa classe, é muito importante entender, né, isso, que a violência machista é o que divide a nossa classe, né, não é a luta contra o machismo, porque cada mulher agredida, cada mulher violentada, cada mulher humilhada é um passo atrás que o conjunto da nossa classe dá, né? Porque essa mulher deixa de acreditar nas suas próprias forças e também deixa de se ver como parte de uma mesma classe, né? Sim, é uma luta permanente que a gente tem que dar, implacável contra toda forma de opressão. Eu me recordo de uma das greves, Diana, que a gente teve na USP, em que antes de começar a reunião de unidade, a gente percebeu muitos comentários machistas, né, nas rodinhas em que os trabalhadores estavam. E mesmo com corte de salários naquele momento, a gente decidiu abrir uma discussão sobre o machismo antes de entrar nas discussões sobre os próximos passos da greve e tudo mais, né? E não foi um debate muito fácil, principalmente com os companheiros homens que consideravam que era um crime a gente falar publicamente de temas que poderiam ser considerados, né, da esfera privada, vamos dizer assim. E algumas trabalhadoras, inclusive, naquele momento, se expressaram bastante na discussão, demonstrando como, através de relatos, né, que elas fizeram e tudo mais, como elas sofriam com opressão cotidiana, sendo tratadas, inclusive, como objeto sexual pelos seus próprios companheiros. Foi bastante forte essa discussão, eu me lembro bastante. E nessa greve a gente conseguiu depois, né, de algum tempo,
algumas conquistas. Depois de muita luta, a gente conseguiu algumas conquistas. Mas o que mais me marcou dessa luta, eu acho que foi, e que teve uma importância que eu acho que foi maior do que o resultado econômico, etc., que a gente conseguiu, né? Foi que depois de algum tempo, alguns companheiros homens vieram reconhecer envergonhadamente que depois daquelas discussões eles não podiam mais continuar agindo da mesma forma, né? Porque se sentiam mal por perceber que eles lutavam contra o assédio moral das chefias, contra os patrões que nos oprimem todos os dias, né? Mas que eles se viam reproduzindo no dia a dia esse tipo de atitude que oprimia suas companheiras, colegas de trabalho, etc. Então, mesmo que seja numa pequena escala, eu acho que esse tipo de experiência é um pequeno grão de areia que a gente coloca, né, para avançar na consciência dos trabalhadores e fortalecer a união da nossa classe. E isso, obviamente, muda a relação entre os próprios trabalhadores, que passam a ter uma relação de maior confiança entre si. Então, ao mesmo tempo, esse tipo de experiência e outras, né, em que mesmo em lugares onde a maioria dos trabalhadores são homens, eles assumiram através dos métodos da classe trabalhadora o enfrentamento aos assédios machistas, homofóbicos das chefias, mostram que não se trata apenas de uma luta individual pela consciência, né, mas de uma batalha para que os sindicatos, como ferramentas de luta da nossa classe, da classe trabalhadora, assumam como parte da sua estratégia a luta em defesa das demandas dos setores mais oprimidos da sociedade. Então, para avançar naquilo que a gente chama de hegemonia, né, os sindicatos, o movimento dos trabalhadores precisa tomar para si a luta contra o machismo, unificando homens e mulheres na luta contra essa opressão, que é uma opressão milenar. E não se trata, né, justamente de ser apenas uma luta individual pela consciência, né? Eu acho que tem uma dialética aí também, Pablito. Eu acho que a chave é entender qual que é a estratégia e qual que é o nosso objetivo. A nossa estratégia é da luta pela revolução operária e socialista, né? Porque a gente considera impossível a emancipação das mulheres e dos negros dentro dos marcos estreitos de um capitalismo miserável, mas que não consegue resolver nenhuma pandemia, porque não tem vacina. Aí vem o babaca do Bolsonaro e nega escandalosamente as 70 milhões de doses da Pfizer. Mas aí o empresário da Pfizer também de alguma forma negou, né? Porque já que ele não ia lucrar, então ok, o Bolsonaro não querer e que morram milhares de brasileiros, né? Isso é capitalismo estúpido, né? Então, enfim, se a nossa estratégia é enfrentar isso, a nossa luta dentro da nossa classe, dos nossos movimentos, é permanente, para que os homens assumam essa batalha, né? Entendam que para as mulheres é tudo duplamente mais difícil e se coloquem como combatentes no seu dia a dia contra o machismo, né? Por isso esses debates, né? Isso que o Pablito contou, enfim, são muito importantes dentro da nossa classe, né? Mas eu me lembro de um curso que eu dei para mulheres do MST, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, na Escola Nacional Florestan Fernandes, onde a gente estava debatendo sobre, enfim, né? Feminismo, marxismo e tal. E elas, no final de tudo, me perguntavam como lidar com os casos de machismo que aconteciam dentro do movimento, mas assim, com um tom meio de saco cheio, entendeu? Tipo, putz, sabe, que saco e tal. E eu dialoguei com elas, né, justamente da necessidade de uma discussão permanente, né, sobre isso, mas que também tem limites, né? Afinal, ninguém aqui começou a lutar para ser, digamos assim, fiscal de machismo, né? Elas pegaram esse ponto com muita força, porque elas falavam, sim, a gente decidiu lutar por terra, né? Contra a opressão de conjunto, mas por terra, a gente está lutando por isso, para ter o nosso lugar para trabalhar, e não para ficar apontando, né, cada coisa que acontece, né? Agora, sim, claro, obviamente a gente aponta os problemas e os fatos que aconteçam, né? Mas elas estavam expressando aqui como isso não pode virar o sentido de existência, né, digamos assim, do que fez elas despertarem para a luta delas, né? Cada movimento é um movimento e, enfim, encara da sua maneira essas discussões, né? Para nós, marxistas revolucionários e revolucionárias, a batalha é para que na luta pela revolução, construindo um partido revolucionário, a gente possa ser, como dizia o Trotsky, uma partícula do futuro da humanidade, né? Isso significa também tentar exercer desde já os valores de homens e mulheres que vão viver numa sociedade livre de toda opressão e exploração, né? Essa é a nossa batalha também. Sim, e entendendo isso, inclusive partindo de que a gente está numa sociedade patriarcal e capitalista, desse ponto de vista sem nenhuma idealização, né? A gente tem que enfrentar essa situação. Eu acho que toda essa
discussão, ela precisa se materializar em debates de programa, porque isso ajuda a generalizar a batalha, né? A mostrar que ela não é individual, ela parte dos indivíduos dessa transformação que todos têm que ter, mas colocando, como falou o Pablito, um programa para levantar para o conjunto da nossa classe, né? Para toda a nossa classe se embandeirar dessas lutas da batalha pelos direitos das mulheres. Então eu queria trazer isso para a atualidade, até para a gente pensar essa questão do programa, porque, como eu coloquei no começo, né, eu acho que a gente está vivenciando um período bem particular da luta das mulheres na história, e eu acho que isso, de certa forma, esse momento, essa onda feminista, colocou vários debates bem importantes do que a gente tem que defender, né, frente aos processos de luta de classe que foram surgindo. O fato é que após a grande crise financeira de 2008, a chamada Grande Recessão, né, se abriu no mundo uma série de processos de luta, entre greves operárias, né, em países como a Grécia, com várias greves gerais contra a austeridade, a Primavera Árabe em 2011, inclusive com mulheres ocupando a Praça Tahrir, tendo destaque lá, foi uma coisa impressionante da luta, né? E logo em seguida, ainda em 2011, talvez um levante internacional da juventude que talvez seja um dos maiores ciclos de luta da juventude desde 68. Né? Vocês vão lembrar que começou com aquele movimento dos indignados na Espanha e tal. E eu acho que eu tenho a impressão que com o levante dessas novas gerações, fazendo experiências de lutas massivas nas ruas, isso deu uma chacoalhada na subjetividade de amplos setores de massa, né? Talvez não por acaso, com a juventude se colocando à frente, em cena, surge depois desses processos ondas de movimento contra a opressão, né? Como foi o caso da Primavera Feminista, o Black Lives Matter Yuri, e outros movimentos desse tipo. Vou te cortar aqui, gente, vocês estão vendo que aqui é praticamente Woman Interrupting, né? O machismo reverso aqui, a versão do Man Interrupting, que em português tem a intraduzível tradução de macho palestrinha, né? Muito falado nos círculos feministas. Mas enfim, desculpa te cortar aqui, porque eu acho bem marcante essa ideia das novas gerações, porque realmente eu vejo que elas emergiram como uma nova subjetividade mesmo. Inclusive eu tô lendo o livro Tudo sobre Amor, da Bell Hooks. Tem coisas bem interessantes, né? Apesar que, enfim, de conjunto não apresenta uma estratégia abarcativa, né? Digamos assim. Mas tem um ponto, assim, que eu queria pegar aqui, porque tem a ver com essa discussão, né? Que justamente ela critica a juventude por ser desacreditada do amor, né? E, na realidade, me parece que em amplos setores da juventude é extremamente progressista o questionamento à ideia do amor, né? Tal qual é vendida hoje no patriarcado, né, como uma imposição, como um modelo, né, algo opressivo e não libertador, né? E eu acho que a chave é justamente valorizar muito essa subjetividade mais subversiva que você estava citando, né, e disruptiva da juventude, que eu acho que vai em vários âmbitos da vida, inclusive. Olha só, eu não li esse livro ainda, interessante mesmo, vou buscar. Porque sim, esse ponto, acho que da subjetividade, né, dessas transformações subjetivas que estão se colocando, inclusive com essa emergência da juventude, acho que é uma questão central. Às vezes é difícil a gente ver como essa relação, né? Mas, por exemplo, no nosso caso, no Brasil, para mim é bem nítido que depois das jornadas de junho de 2013, que a juventude teve muito protagonismo, a gente teve uma série de mudanças subjetivas, né? Eu me peguei pensando, do ponto de vista da onda da primavera feminista, ao longo da década, né, depois da crise de 2008, onde que a gente pode localizar que começa esse processo? Né? Não tem uma data fixa, mas tem uma série de movimentos que vão dando um pouco esse caráter de onda. Em 2011, teve alguns movimentos, né? Em 2011, a primeira Marcha das Vadias no Canadá, foi um movimento já expressivo, pequeno, mas um movimento significativo. Mas acho que em 2012 talvez teve um dos movimentos mais emblemáticos. Frente a um caso brutal de violência contra a mulher na Índia, teve um caso de estupro horroroso. Mas o que se marcou no mundo foi que apareceu as cenas das mulheres indianas organizadas, faziam uma espécie de exércitos mesmo, com bastão, treinamento e tudo, para enfrentar a violência e os estupros que estavam acontecendo na Índia. Essa imagem assim, de luta dessas mulheres eu acho que foi muito impactante, né? E a partir daí, 2012 e os anos seguintes, a gente viu uma série de expressões de grandes atos de mulheres que foram acontecendo ao redor do mundo. Eu destacaria a grande marcha das mulheres logo depois da eleição do Trump, né? Porque, enfim, entrou aquele político grotesco nos Estados Unidos e imediatamente as mulheres fizeram uma marcha, foi interessante.
Ou a própria Maré Verde, como eu tinha citado na Argentina, né, pela legalização do aborto, que inclusive terminou vitoriosa com o combate das mulheres nas ruas e tal. Agora, acho que o que a gente pode pensar é justamente as pressões, os embates políticos e ideológicos que tem dentro desses grandes movimentos, inclusive dentro da onda feminista, né? O principal receio do grande capital, dos capitalistas, é que o movimento feminista se massifique entre os setores de operárias e operários, né? Essa é uma força explosiva que eles temem que isso chegue às bases, né? Aos trabalhadores. Então, qual que é a tática que se utiliza, né, dos governos das empresas? Tentar separar a luta da mulher dos trabalhadores e a esquerda, né? Quanto mais separado for para eles, melhor. Agora, no governo Bolsonaro, por exemplo, aqui no Brasil, ficou bem mais concreto os nossos inimigos, né? Porque o Bolsonaro e companhia são machistas abertos, aquela coisa reacionária de direita. Mas alguns anos anteriores as empresas fizeram várias campanhas de internet, outros mecanismos que às vezes tinham esse intuito de dividir a luta da mulher da esquerda. Então acabava que as empresas queriam, né? Que as mulheres achassem que o grande problema não é o capitalismo, não são os bolsonaristas, não são os capitalistas, os inimigos de classe. É o colega do trabalho, é o estudante na universidade, é o militante da esquerda, era o esquerdomacho, né? Falava-se muito nisso. Às vezes até todos os homens eram o centro do problema. Então... Sim, Yuri. Inclusive tem uma frase que sempre falam, né? E ela é meio a encarnação dessa manutenção do status quo, que é a frase seguinte... Falam assim, nada mais parecido com um machista de direita do que um machista de esquerda. E não, gente, não tem nada a ver isso. A extrema-direita ela é ideologicamente a favor da opressão às mulheres, né? De forma escancarada. Vejam o Bolsonaro. Né? E a direita é também ideologicamente a favor da opressão às mulheres, porque paga de feminista com um feminismo liberal de merda. A questão é que a esquerda é ideologicamente contra a opressão às mulheres, mas, minha gente, a gente vive no capitalismo e no patriarcado. Então a esquerda também é composta por indivíduos que podem ter atitudes machistas, né? Que nos façam acreditar que o nosso problema são essas pessoas é uma ótima maneira de deixar o capitalismo intacto, fazendo propaganda de bancos feministas e tal, inclusive usando a ideia de lugar de fala, por exemplo. Sim, então, porque senão o debate pode ficar restrito, né, a pequenos círculos, a círculos acadêmicos, mas aí acabar se separando das mulheres trabalhadoras, né, porque elas são muito concretas, elas conhecem bem de perto as opressões machistas nos bairros e tal, e querem soluções, né, querem respostas. Então o que a gente tem que fazer dentro do movimento da esquerda, a gente tem que fazer uma luta implacável, né, contra todos os traços de machismo, fazendo esse debate intensamente. Mas sempre sem perder de vista quem são os nossos inimigos de classe, né? Isso é muito importante nesse combate. Sim, até porque acaba vindo muito à tona, né? A ideia do escracho, né? Por exemplo, e eu, enfim, considero que termina sendo uma linha punitivista e um pouco de justiça com as próprias mãos, né? Que não serve, na realidade, para enfrentar de fato o problema que está colocado. Eu gosto de uma definição de uma companheira numa palestra que eu dei há um tempo, não me lembro exatamente aonde, que ela falava o seguinte: escracho é falta de consciência de classe. E, realmente, né, é um fato. Os indivíduos que se colocam no campo da luta podem cometer erros machistas e devem ser combatidos, né, mas com a possibilidade de se recomporem. Né? Obviamente, sempre buscando ter todo o respaldo, em primeiro lugar, para as companheiras mulheres que sofrem, né, essas situações, enfim, obviamente analisando cada caso, cada situação, enfim. Né? A diferença é que para o marxismo revolucionário não se trata de escracho ou punitivismo, mas de buscar batalhar por uma estratégia na qual, nesse caminho, cada companheiro possa ter uma coerência entre a nossa posição teórica e a nossa posição na vida. Né? Nesse caminho, eu acho que os que não quiserem se revolucionar vão retroceder. Né? Por isso também, para a lista de frases que eu não gosto muito, né, que eu já citei várias aqui no nosso podcast, tem uma que eu acho meio nada a ver, que é a seguinte: se uma mulher avança, nenhum homem retrocede, né? Falam muito em Atos isso, na verdade não, assim, tipo, porque assim, parece uma frase meio tipo, fiquem tranquilos, se as mulheres avançarem, vocês não vão retroceder. E não faz muito sentido, porque, primeiro que é absurdo, porque assim, por exemplo, se mulheres operárias avançam numa luta na fábrica, os patrões homens, digamos assim, vão retroceder, né? Ou seja, vão ser derrotados. Né? Mas segundo, porque às vezes pode ser que algum homem retroceda em casos em que não quer avançar.
em que se nega a assumir a luta das mulheres. Então, enfim, o nosso avanço como mulheres nunca tem como condição que nenhum homem vai retroceder nesse processo. É muito mais dialético, é uma batalha pela unidade mais profunda mesmo nessa luta. Sim, a estratégia do marxismo revolucionário é a que mais permite as mulheres avançarem. Se há homens que não aceitam isso e vão retroceder, problema deles, né? As mulheres estão fazendo esse grande movimento. E acho que a gente tem que olhar para isso, ver a força disso, né? E desse ponto de vista, inclusive, eu acho que a atuação, que eu julgo ser mais correta, que vem atuando aí nesse movimento internacional, é o Pão em Rosas internacionalmente, né? Porque o Pão em Rosas coloca no centro a batalha pela unidade das mulheres e que as trabalhadoras tomem a frente das lutas, como sempre fizeram, né? Com seus métodos, com a luta de classe, etc. Então acho que isso é uma questão muito importante. E aí, retomando para o que a gente foi falando em outros temas, mas voltando para esse debate do programa. Eu acho que ele é central porque a gente tem que colocar uma perspectiva, na verdade, para dentro do movimento programática, né? Então, nesse caminho é fundamental a gente batalhar contra a violência às mulheres, pela igualdade salarial entre homens e mulheres negras e brancas, olhar para o drama da precarização do trabalho que muitas trabalhadoras vivem no país e lutar pela efetivação das trabalhadoras terceirizadas com todos os direitos, bem como garantir direitos trabalhistas para as trabalhadoras uberizadas, né? Tem trabalhadoras agora, empregadas domésticas, faxineiras, nos aplicativos, não tem nenhum direito, não tem... É uma exploração muito grande, a gente tem que fazer a batalha e trazer todas essas mulheres para a luta, com esse programa de garantir todos os direitos para as trabalhadoras. E fazer isso em batalhas de rua, né, com fortes movimentos. Seguindo o exemplo das argentinas, lutando também pelo direito ao próprio corpo, com a legalização do aborto. Enfim, acho que essa tarefa estratégica, com esse programa, com as mulheres à frente, unir o conjunto das mulheres e dos homens, em suma, unir o conjunto da classe trabalhadora mostrando toda a sua força e potência, com as mulheres e setores oprimidos à frente, em fortes batalhas contra o patriarcado e esse sistema de exploração e opressão, que é o capitalismo. Acho que essa é a tarefa e essa é a batalha que a gente tem que fazer dentro do conjunto desse movimento, desse importante movimento internacional, né? Sim, exatamente, Yuri. Eu acho que é muito importante que os companheiros homens se apropriem e defendam, né, esses pontos de programa que você e a Diana já apontaram, né, e também que estejam ao lado das mulheres em cada uma das suas lutas, né, ao mesmo tempo que eu acho que é importante ver que isso é uma parte apenas da questão, né. Tem um documento da Internacional Comunista, antes dela ser burocratizada pelo stalinismo, que dizia uma coisa que eu acho que ajuda a gente a pensar, porque nesse documento ele falava que a adoção pelos militantes de um programa comunista é apenas a vontade de ser um comunista. Ou seja, no sentido de mostrar que se esse programa comunista não é seguido de ações práticas comunistas, né, cotidianas, etc., é impossível avançar para apresentar para os trabalhadores uma perspectiva capaz de fato, destruir essa sociedade baseada na exploração e na opressão que é o capitalismo, né? E aqui entra uma questão que eu acho que é muito importante, porque diz respeito a gente perceber que defender o programa de luta das mulheres e ter uma concepção teórica, né, do que significa o patriarcado, a exploração capitalista, etc., não torna os militantes socialistas homens que são imunes às pressões profundas da realidade em que a gente vive, como inclusive a Diana já colocou, né? Já que a gente está militando para construir partidos revolucionários em meio a condições materiais muito concretas de uma sociedade que carrega toda a herança do que existe de mais atrasado, né? Ou seja, ter uma concepção teórica do que significa o patriarcado é muito importante, mas não impede que os próprios militantes socialistas homens carreguem, inclusive, uma dualidade na própria vida, em que, de um lado, eles defendem formalmente os direitos das mulheres, né? E do outro, nas ações da vida cotidiana, praticam o oposto disso, oprimindo as suas companheiras, colegas de trabalho e as mulheres em geral. Então, ter consciência disso é ainda mais importante nesse momento que a gente está atravessando no Brasil, em que a gente passa por uma situação reacionária com o machismo, com o machista e misógino como o Bolsonaro no poder, né? E também o seu vice, Mourão, um militar, e todo o regime do golpe institucional que acaba com a vida das mulheres todos os dias, né? São essas mesmas mulheres que estão sofrendo com as mortes pela Covid, com a bala
da polícia, como a gente viu agora no Jacarezinho, estão sofrendo com o desemprego, com a fome, com a dupla jornada e com a precarização do trabalho. Então, é importante isso também porque a opressão machista não existe apenas nos espaços públicos. Ao contrário, né? É nos espaços da vida privada onde se reproduzem justamente os aspectos mais conservadores da ideologia burguesa e onde as mulheres sofrem de diferentes formas a opressão machista, que se redobrou agora e ganhou muito mais força em meio à pandemia. Sim, e isso me parece bem importante, né? Porque o peso da opressão, enfim, se faz sentir muitas companheiras, né, de forma muito virulenta, que vão dando passos atrás pelas pressões da vida cotidiana, da opressão, seja nas relações amorosas ou na falta delas, né? O peso que muitas vezes tem na vida das mulheres, né, imposto por essa ideologia burguesa, a ideia de um amor romântico, né, a ideia da heteronormatividade quase compulsiva, a ideia de que a mulher não pode ficar sozinha, né, o que também são coisas que vão potencializando também a relação entre as mulheres como competidoras, né, uma coisa que, enfim, que a gente precisa combater muito fortemente, porque senão termina sendo uma aceitação do patriarcado, né, ou seja, é necessário defender que as mulheres se vejam companheiras, né? Enfim, com sororidade revolucionária entre si, né? Não com as burguesas, claro, né? Mas entre si. E isso remete a esse elemento do peso das relações nas vidas, né? E também do valor das amizades femininas e mais em geral, né? Eu li agora, hoje inclusive, um muito bom texto da Andrea Datri, onde ela justamente fala sobre o potencial subversivo da amizade. Eu achei interessante, porque ela aborda que a amizade é uma das poucas formas de relações interpessoais que não está sujeita a deveres e obrigações ditadas pela lei, né? Ou seja, não tem uma institucionalização da amizade em nenhum estado, né? Você não vai lá no cartório, né, registrar a sua amizade com alguém, né? E justamente por isso é um dos vínculos mais subversivos, né? E por isso também deveria ser muito mais valorizado, inclusive como um dos laços onde se pode encontrar de forma desinteressada, inclusive, as forças, a vontade, o apoio para pensar e lutar por um mundo no qual se acabe com os ódios e as opressões que hoje envenenam as relações pessoais, né? Eu acho que enfrentar esses tabus é parte do que as novas gerações também vêm apontando, né? Vêm aportando, né? Mas também entender que a vida das mulheres não pode se reduzir a um relacionamento, né? Como querem impor, né? Nas novelas, nos filmes, etc. Né? E mesmo nesse caso, como disse a grande Rosa Luxemburgo, né, o verdadeiro caráter de uma mulher se mostra não no começo, mas no fim de um grande amor. Né? Ou seja, a gente está longe da ideia de um relacionamento para toda a vida, mas sim da nossa luta para que as relações humanas sejam desnudadas de todas as amarras desse sistema capitalista que também mercantiliza as opressões, né? As relações, desculpa. E eu acredito que as experiências históricas também que mostraram as mulheres na linha de frente da luta de classes, né, ao longo das últimas décadas, né, do último século, são uma resposta a essas imposições, né? Então, também foram sendo uma expressão de uma mudança muito grande também no peso das mulheres na própria classe trabalhadora, né? Como a gente veio debatendo, inclusive, né? As mulheres, frente a esse enorme movimento, né, poderiam ser vanguarda da nossa classe. Né? Se o empoderamento feminino não é um fim em si mesmo, não é pura representatividade, mas está preenchido de conteúdo proletário coletivo pela transformação radical da sociedade, né? É o que me parece que também dá base para que as novas gerações tenham muito mais dirigentes mulheres do que as gerações passadas produziram, né? Sim, exatamente, Diana. Eu concordo muito e por isso também eu busco compreender essas questões e dificuldades e tal e poder de alguma forma contribuir no dia a dia dessa luta, né? Por isso eu gosto muito, reflito bastante também sobre uma frase de um grande dirigente revolucionário, né, o Leon Trotsky, em que ele dizia que para ser um revolucionário era necessário enxergar a vida com o olhar das mulheres. E essa frase, que foi escrita já há muitos anos atrás, né, mostra uma atualidade impressionante quando a gente olha hoje a miséria capitalista através do olhar das mulheres, trabalhadoras terceirizadas, por exemplo, das fábricas fornecedoras da LG, que em plena pandemia trabalharam todos os dias nos postos de trabalho mais precários, né, arriscando a sua saúde, das suas famílias, sofrendo com a superexploração dos patrões, com a dupla jornada e agora com desemprego depois das emissões, né, inclusive
terrível, porque muitas delas são mães solteiras, né? E mostram como a opressão patriarcal, na verdade, cruza todos os aspectos da vida dessas mulheres. Sim, e é olhar também a partir do olhar das mães de Jacarezinho, né? Da Mirtz, da Bruna, de tantas mães que vivem a dor de ter a vida dos seus filhos arrancados, né? Como entender essa dor, né? Exatamente, é uma dor dilacerante que a gente, imagina, se a gente que está de longe sente, imagina o que essas mulheres não passam todos os dias, né? Mas é justamente olhar essa dor com uma forma de buscar nela também uma fonte de energia para transformar o luto em luta, né? E nessa frase do Trotsky, ele estava falando mais do que defender os direitos das mulheres, né? E estar ao lado das mulheres nas suas lutas e tal, que sem dúvidas é muito importante. Mas aqui o Trotsky, eu entendo que estava falando também de desnaturalizar essas diferentes formas de como essa subordinação se mostra na vida cotidiana de metade da humanidade e que muitas vezes passam despercebidas para muitos companheiros homens, de tanto que se tornaram parte dos costumes estabelecidos há centenas de anos já, né? Ele está falando também de transformar essa compreensão sobre a opressão em um combate consciente, em um combate cotidiano, prático, né? Contra todas essas correntes de dominação e avançando para ter justamente uma unidade inseparável entre todos os aspectos da vida, com essa concepção revolucionária de emancipação da humanidade, né? E de forma inseparável as ações da vida no seu dia a dia. A gente podia dizer também que ele está falando de que os homens poderiam buscar na força dessas mulheres, que já mostraram em várias batalhas da luta de classes, como já foi colocado aqui no episódio de hoje, né? Buscar aí uma fonte de energia revolucionária para questionar o conjunto da sociedade de exploração e de opressão que a gente vive, né? Então, a batalha para conseguir enxergar a vida pelo olhar das mulheres, e no Brasil pelo olhar das mulheres negras, né? É uma batalha permanente, cotidiana, que eu me coloco e que considero que todos os homens revolucionários também precisam se colocar, porque é parte da nossa estratégia. Sim, estratégia, né? Eu acho que essa palavra a gente veio martelando, nossos ouvintes já ouviram muitas vezes, né? Estão acompanhando essa ideia em tantos episódios, e é o que nos diferencia de outros feminismos, né? O feminismo liberal, que quer que mulheres exploradoras continuem explorando e que se fodam as operárias, do feminismo radical e as suas distintas vertentes, como as radfem, que veem nos homens inimigos e que chegam algumas a defender posições reacionárias, como a castração química ou a pena de morte, mas também do feminismo reformista, que busca apenas reformar esse sistema capitalista. Né? Em alguns próximos episódios aí, que a gente está com uma lista longa ainda, a gente vai tentar entrar mais nas nossas diferenças, inclusive com o feminismo dos 99%. Né? E aí, para voltar um pouquinho, né, o nosso feminismo marxista, ele se baseia nos preceitos fundamentais do Marx, né, como o Yuri resgatou, inclusive citando várias obras na qual o Marx, e também o Engels, né, abordou a questão das mulheres. Né? A gente tem um episódio específico sobre isso, onde a gente aprofunda mais, mas eu queria voltar a ampliar essa questão, porque justamente não se trata somente de elencar as obras nas quais o Marx abordou o tema da mulher. Né? Isso também é um debate, inclusive, porque tem uma polêmica hoje no movimento feminista de que o Marx não teria dado importância ao tema do trabalho doméstico, né? E da questão da reprodução social. Né? A gente vai ter em breve um episódio para aprofundar nesse tema, né? Na discussão da teoria da reprodução social, tanto pelos aportes que as feministas dessa corrente trouxeram, né, quanto pelas polêmicas em relação à teoria marxista, né, porque justamente na nossa visão, a questão que eu queria até reafirmar aqui é que o feminismo em Marx transcende muito as passagens específicas na qual ele tratava sobre a questão de gênero, né? A gente não encara isso buscando dizer, eu até falei isso no episódio especial sobre o Marx, né? Não se trata de falar assim, olha aqui na nota de rodapé da página 400 ele falou a palavra mulher. Não estamos falando disso, nós opinamos que o feminismo em Marx é que ele nos deu as bases teóricas para entender o funcionamento do capital e a sua relação com o patriarcado e também com o racismo, né? A utilidade do trabalho reprodutivo para a reprodução da força de trabalho e tantos conceitos que são fundamentais para nortear e permitir que essas teorias sejam utilizadas hoje por nós como um guia para a ação
separando a nossa luta das mulheres burguesas e de todo tipo de conciliadores que estão dentro dos movimentos de mulheres também. A gente não se esquece que as dirigentes do PT e da Marcha Mundial de Mulheres impediram Pão em Rosas de falar no 8 de março, Isso aí não esquecemos e damos uma grande batalha contra isso. Mas enfim, nós do Pão em Rosas, a gente defende o marxismo com predominância da estratégia, para martelar essa palavra de novo. Ou seja, que não seja uma teoria desconectada do plano para realmente transformar a sociedade. E é por isso que eu gosto muito da forma como Trotsky aborda qual foi a contribuição do Marx, porque ele vai falar o seguinte: a teoria do Marx foi uma gigantesca torre por cima das tarefas práticas revolucionárias dos contemporâneos lassalianos de Marx, exatamente como fez por cima da atividade prática de todas as organizações da Primeira Internacional. Marx fez muito como dirigente da Primeira Internacional, mas isso não foi a principal realização da sua vida. Marx continuaria sendo Marx, inclusive sem a Liga Comunista e a Primeira Internacional, e o seu elevado trabalho teórico não coincide de nenhum modo com a sua atividade prática revolucionária. Foi muitíssimo mais além, pelo fato de ter criado a base teórica para toda a atividade prática posterior de Lenin e de um certo número de gerações que ainda estava por vir. Ou seja, o que o Trotsky está dizendo aqui? Que seria impossível a geração deles, do Trotsky, do Lenin, da Rosa, levarem adiante as tarefas práticas da Revolução sem Marx. É como se o Marx tivesse construído uma torre que iluminou o século XX, dando clareza para eles. E essa clareza se transformou no quê? Na maior obra da classe operária mundial, que foi a Revolução Russa. Esse foi o auge do marxismo revolucionário enquanto carne, enquanto teoria se aplicando na prática. E aí as lições de como se combina a transformação da sociedade capitalista para uma sociedade comunista, através da Revolução, particularmente na questão das mulheres, é uma experiência fantástica, porque buscou dar os passos decisivos na economia para libertar as mulheres e ao mesmo tempo não se contentar com isso, como o Yuri também remarcou lá no começo do episódio. Inclusive os bolcheviques, homens e mulheres, debatiam sobre o amor livre, polemizando entre si como seria o amor numa sociedade livre das amarras do capitalismo, sem posse, sem opressão. Por isso que eu quero reforçar aqui, pensando nesses termos de estratégia e da luta unitária entre homens e mulheres de uma mesma classe, é esse entendimento de que, se baseando nas leis econômicas do movimento da sociedade moderna para o Marx, a transformação da sociedade capitalista em comunista é uma grande possibilidade e continua sendo até hoje mais atual do que nunca, quando a gente vê que o mundo foi transformado numa suja prisão, onde uma pandemia demonstra completamente não somente a divisão de classes da sociedade capitalista, mas a opressão de gênero e racial que a gente vive hoje. Por isso, a unidade entre homens e mulheres da nossa classe, com a classe trabalhadora buscando a batalha hegemônica para levantar com toda a força a luta das mulheres, negros e LGBT, se entendendo como uma classe muito mais feminina e negra do que a de um século atrás, é uma unidade explosiva. E, companheiras e companheiros, entendamos isso. Por isso, como dizia a Louise Land, a feminista que não é socialista carece de estratégia, e o socialista que não é feminista carece de amplitude, dessa luta revolucionária imparável que a gente tem que ter por uma nova sociedade, por um novo mundo. Então, nesse caminho, a teoria da revolução permanente, desenvolvida pelo Trotsky, que a gente já abordou também em alguns episódios aqui, mantém a sua vigência, porque nas suas leis, digamos assim, demonstra que depois da tomada do poder, a luta contra a opressão vai seguir como uma batalha ferrenha, quase como uma revolução dentro da revolução, como foi na Rússia, enfrentando a degeneração stalinista. E é dessa consciência que os homens, na luta contra o patriarcado, devem ter e ser combatentes lado a lado das mulheres. Porque a nossa luta, para acabar com qualquer resquício de opressão, a gente vai levar até o final, destruindo esse sistema capitalista. Para, como dizia o Marx, entender que a crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o ser humano suporte sem fantasias ou consolo, mas para que jogue fora os grilhões e a flor viva brote.
Ufa, gente, que episódio muito bom. Queria agradecer os nossos convidados de hoje, um episódio extremamente necessário, com temas que são tabu, né, na esquerda, então a gente também queria agradecer a participação dos companheiros. Obrigada, Yuri. Obrigado, Diana, Pablito, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse episódio. Obrigada, Pablito, também. Obrigado a vocês, Diana e Yuri, e agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E antes de terminar o nosso programa, eu queria dar um recado, porque nessa semana teve a estreia um programa Esquerda Diário Comenta, um programa diário de 2 minutos, com um ponto de vista da classe trabalhadora comentando os principais fatos políticos nacionais e internacionais, com várias companheiras do Põe Rosas e do MRT, como a nossa âncora, Maíra Machado, a diretora do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Fernanda Pelucci, Flávia Vale, de Minas Gerais, Cristina Santos, de Pernambuco, Carolina Cacau, do Rio de Janeiro, e Adailson Rodrigues, do Rio Grande do Sul. E eu também queria chamar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário e o nosso podcast, que não tem nenhum financiamento privado, é feito com apoio militante e de colaboradores. Então, se você gosta de nos ouvir, se nosso podcast é uma ferramenta para a sua formação política e para a sua luta, nos ajude a manter de pé esse projeto militante, contribuindo financeiramente através do Esquerda Diário. A gente vai colocar o link em todas as plataformas e no Instagram do Grupo de Mulheres Põe Rosas, e a gente agradece desde já. Porque lutamos ao lado das mulheres não somente pelo direito ao pão, mas também às rosas. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.